Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Bom dia, segunda-feira, 16 de setembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Lá, como eu tenho dito todos os dias, você encontra links para rever as entrevistas que aconteceram aqui no programa e também pode fazer a sua participação. Confira agora quais são as principais notícias nos jornais da cidade. Jornal de Piracicaba. Polícia Civil esclarece 87% dos homicídios. A Polícia Civil esclareceu 87% dos homicídios registrados em Piracicaba e região. O levantamento inédito do DINTER-9 levou em conta os dados de julho, quando foram 31 assassinatos. Destes, 27 foram solucionados, 25 por meio de investigações e outros 2 por prisões em flagrante. 20% das crianças apresentam sobrepeso. Estudo da ONG Nupem, com a participação da Unimep, revela que 20% das crianças de Piracicaba enfrentam problemas com o sobrepeso. O levantamento foi feito com 600 alunos de 0 a 10 anos da rede municipal de ensino no período de 1 ano. Gazeta de Piracicaba. Madalena volta à Câmara. Vereadora volta após 30 dias. São localizados jovens que divulgaram foto com teor racista. Após 30 dias afastada para tratamento de saúde, principalmente da depressão, a vereadora Madalena reassume os trabalhos em seu gabinete. Nesse período, assumiu o cargo o suplente do PSDB, Gilmar Tano. De acordo com os seus assessores, Madalena vem juntando forças psicológicas desde o período eleitoral, em que sofreu ameaças de morte. Depois veio a adaptação da Câmara, mas o que agravou a depressão foi a publicação de uma foto sua na internet com teor racista. Na internet, a vereadora aparecia olhando um espelho e a imagem refletida tinha o rosto de um macaco. Acidente na obra do anel viário, perícia na reta final. Está quase na reta final o trabalho de perícia na obra do anel viário de Piracicaba, no bairro Monte Alegre, onde a queda de um pilar, no momento em que era colocada uma nova viga de um total de 10, resultou na morte de 5 operários e feriu outros 5. Em no máximo 30 dias, prazo para que uma nova estrutura esteja pronta, um perito irá entrar no fundo do rio e chegar até a fundação que sustentava o pilar que ruiu. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para o dia de hoje. Segunda-feira de sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e também à noite. A temperatura máxima chega aos 33 e a mínima aos 17 graus. E após o intervalo, eu converso com o deputado estadual Roberto Moraes. É já, fique com a gente. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba.
A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Agora e hoje eu recebo o deputado estadual Roberto Moraes, ele que é líder de bancada pelo PPS na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo, Roberto. Eu que agradeço, Alessandra, estar presente aqui na TV Opinião, participando do jornalismo. Para nós é importante discutir a questão política, principalmente no momento em que o país está vivendo, no momento de um levante da população, que eu acho isso maravilhoso, não a violência, mas se cobrar de políticos, cobrar a corrupção, vamos ver, tomara que o Supremo Tribunal tenha a grandeza de não ter que fazer um novo julgamento, tomara que o ministro seja iluminado quarta-feira que vem. Então eu defendo o lado sério da política, principalmente a transparência. Bacana. Bom, antes da gente entrar aí no âmbito político, eu li o seu currículo e acompanho o seu trabalho. Você tem programas de TV, programas de rádio, escreve para o jornal e ainda tem essa vida de deputado estadual. Como é que é a sua rotina, Roberto? Para as pessoas que te acompanham aí entenderem um pouco. Olha, na verdade, Alessandra, já são 36 anos de rádio aqui em Piracicaba. Foram 31 anos de radiodifusora e agora 5 anos na Rádio Onda Livre AM, todas as manhãs, os 910. A minha rotina é essa, eu desde os 16 anos e meio trabalho. Aliás, comecei a trabalhar muito criança lá no bairro de Recreio, município de Charqueada, onde eu nasci, trabalhava no armazém dos meus pais até os 16 anos, quando vim fazer rádio em Piracicaba. Meu sonho era começar em rádio, comecei a trabalhar como repórter esportivo, programa diário, e não mais parei, só fui para a política em 1992. Então eu já tenho 36 anos e meio de rádio, como disse, às 5 anos e meio, às 7h30 da manhã estou lá na Onda Livre. 5h30 eu levanto, 6h30 eu estou na rádio. Nossa. Segunda a sexta. Terça, quarta, quinta e sexta eu já vou pronto para a rádio e vou direto a São Paulo. Segunda-feira é o dia que eu fico, normalmente também às vezes a sexta, em Piracicaba para atender a população, ando a região. Eu já estava lá na rodovia do Açúcar hoje fazendo imagens da duplicação para o nosso horário eleitoral do PPS, que vai ao ar agora no início de outubro. Mas a minha vida é essa, e hoje eu passo o dia aqui, vou para o gabinete atender, tenho esse compromisso de 1 hora, que para mim é gratificante, aqui na TV A Opinião. Quero inclusive agradecer toda a equipe, o pessoal que me convidou para vir para cá, o Samuel, o pessoal que a gente conhece, convive há tanto tempo, E muito obrigado, Samuel, pelo convite, e você especialmente, para fazer esse bate-papo agradável. Bacana. E todo esse seu trabalho na comunicação também repercutiu na primeira vez que você foi eleito como o vereador mais votado aqui da nossa cidade. Na verdade, foi a minha segunda eleição, em 96, que eu fiz 4.964 votos para vereador. Naquela época, eu, em termos percentuais, você veja, 96, nós somos em 2013, vê quanto tempo faz, 15 anos atrás, nós, em termos não de votos, mas de percentual, eu ainda acho que é a maior votação da história da cidade, e só depois que eu fui para deputado. E um dos motivos de eu não parar com rádio, com TV, com jornal, é a credibilidade que o microfone me dá. Eu me recordo da minha primeira eleição de deputado, Piracicaba estava já há 14 anos sem nenhum representante na Assembleia. Nós éramos tidos como fim de linha, quintal de Campinas. Felizmente esse título hoje não cabe mais, Piracicaba buscou a sua independência. E quando eu fui para a campanha, muita gente falava, olha, eu não vou votar em você, porque se você virar deputado, você sai da rádio. E nós gostamos de você na rádio. Eu dizia o seguinte, eu só posso provar que não vou sair da rádio se realmente eu for eleito. Aí veio o primeiro mandato, eu continuei na rádio, as pessoas até duvidaram, e eu viajo todos os dias. Eu não durmo em São Paulo. Eu ando... Essa rotina é desgastante. Indo mal, eu ando 320 quilômetros por dia. Eu tenho horário para sair, 9 e pouco da manhã,
Como é que é a rotina na Assembleia? As sessões começam às 14h30. 14h30 às 15h30 é o pequeno expediente. 5 minutos para cada deputado falar. 15h30 às 16h30 o grande expediente. 15 minutos, você previamente se inscreve um dia antes para poder ter chance de ocupar a tribuna da Assembleia. 16h30 abre a sessão ordinária, que vai até às 19 horas. Claro, quase que todo dia tem 2 extraordinárias, começa às 19h10, são 2 horas e meia. Então você põe 19h10, 2 horas e meia, são 21h40. 21h50 começa a segunda extraordinária, e aí passa da meia-noite. Eu já cheguei de ir para a rádio de terno e gravata, chegar aqui em Piracicaba às 5h30, 6 horas da manhã, não deu tempo de ir para minha casa, ir para a rádio fazer o programa, ir para minha casa tomar um banho, trocar de terno e voltar para São Paulo. Mas essa é a minha rotina. E mais um detalhe importante, as comissões temáticas da Assembleia começam sempre a 1h da tarde. Às vezes, hoje você sabe, hoje a comunicação é muito rápida, né? Se você ficar no site da Assembleia, você assiste tanto o plenário grande, que é o Juscelino Kubitschek, como as reuniões de plenarinhos. É só acessar que você consegue ver onde é que o deputado está. Às vezes, a maioria das vezes, na hora do pequeno e grande expediente, está vazio o plenário. Só tem lá alguém presidindo e alguém falando. Aí o cidadão pode imaginar, mas esses caras são um bando de vagabundo, não trabalham. É que nesse mesmo horário, terça, quarta e quinta, as comissões temáticas da casa estão reunidas, dando parecer dos deputados, dos projetos dos deputados e do governador, para depois ir para o grande expediente, né? Para ir para a sessão de votação a partir das 16h30. Então você começa a trabalhar bem antes, depois que você vai para o plenário para debater os projetos. E que aí a pessoa pode acompanhar em casa, né? E além disso, nós temos hoje ao vivo também a TV Assembleia, né? Que transmite tudo ao vivo. E desde 2002 você foi sendo reeleito, né, Roberto? Como esse trabalho que você realiza para o interior mesmo, que não é só Piracicaba? Ô Alessandro, eu posso te garantir uma coisa. Dos 94 deputados que compõem a Assembleia Legislativa, representando 645 municípios, eu posso lhe garantir que talvez eu seja o único deputado distrital. Eu defendo o voto distrital. A última eleição eu fiz 108 mil votos. Eu fiz 75 mil em Piracicaba e 33 fora. Fiz voto em 500 municípios, em função de uma lei que depois você vai debater, que é a lei da fibrose cística. Mas a minha votação é aqui. É nessas 30 cidades ou em torno de Piracicaba. Então, eu defendo o voto distrital. Eu não tenho como sair daqui e lá em Presidente Prudente fazer campanha. Sim. E eu sou contra esse tipo de ação. Você chegar 3 meses na cidade, você faz um acordo lá com alguém para fazer voto. Você nunca levou uma obra para a cidade, nunca fez uma emenda do orçamento para a cidade. Aí você vai lá, você tira voto do cidadão de lá, você nunca mais volta. Aqui não. Eu trabalho pesadamente na nossa região de Piracicaba. Mas mesmo assim você esteve envolvido aí como relator da CPI dos pedágios, também como vice-presidente da CPI, que investigou a deficiência e os abusos do sistema prisional de São Paulo. Eu fui presidente de CPI, fui vice-presidente, fui relator de CPIs e agora fui indicado para a CPI da AES Eletropaulo, que será instalada amanhã às 16 horas na Assembleia. Tenho tido uma participação muito grande quando as CPIs são instaladas. E para que é a CPI? É bom esclarecer esse assunto. Tem um partido, porque assim, Brasília é o meu partido de oposição, em São Paulo nós somos base de apoio. O PT em São Paulo quer instalar agora a CPI dos cartéis. E eu não assinei. Por que eu não assinei? Minha vida política é muito clara. O que é uma CPI? Você pega a denúncia, você constitui a CPI, você ouve todas as pessoas ouvidas, denunciadas. A partir daí, você põe um relatório final para ser votado. Aprovou esse relatório, nós encaminhamos para o Ministério Público. A Assembleia não tem poder de tomar a decisão do que fazer naquela denúncia. Quem vai tomar é o Ministério Público, vai para a Justiça. E a questão do cartel, do metrô, que tem que vir à tona, está desde 2006 no Ministério Público. O Ministério Público já está investigando. Então, para que fazer tudo de novo, se toda a documentação já está? É bom falar esse assunto para que não pare dúvida. O PT tem jogado a cara da gente na mídia, e a gente, eu não sou contra, não. Sou totalmente favorável à seriedade, à ética, à transparência da vida pública. Mas essa questão específica do metrô, desde 96, já está no Ministério Público. E até agora, estão esperando. Aí é a questão dos promotores, né? Uma outra trabalho como conselheiro da Artesp também, assim como o relator da CPI, dos pedágios. Qual que é a sua, você que viaja aí mais de 300 quilômetros por dia, como que você vê a necessidade de melhoria no sistema? Uma das comissões que faço parte na Assembleia é a Comissão de Transportes, uma das comissões mais importantes,
E eu fui escolhido pelos deputados, sou um dos representantes no Conselho da Artesp. A gente se reúne sempre às primeiras terças-feiras do mês, lá na Artesp em São Paulo, que é a agência reguladora de transportes. O que me deu isso? Visibilidade na questão de duplicação de rodovias. Você veja, eu acabei de chegar na rodovia do Açúcar, que está sendo inteira duplicada. O nosso rodoanel, infelizmente, uma fatalidade, né, uma tragédia que matou 5 trabalhadores. Estamos já, você viu na manchete do programa, estamos já em fase final dos peritos. Tem que apurar, tem que ver quem é o culpado ou quem são os culpados. Isso tem que acontecer mesmo, com muita seriedade, e vai acontecer. Eu acredito no Jefferson e na equipe deles, de peritos. Mas aqui em Piracicaba, vamos falar da nossa região. Piracicaba, a rodovia do Açúcar será inteira duplicada. A 101, que sai de Campinas, termina em Capivari, inteiramente duplicada. Assim que tivermos o laudo, nosso rodoanel será retomado. São 9 quilômetros de pista dupla, saindo da rodovia do Açúcar, passando ali na Luiz Queiroz, Piracicaba-Limeira e Piracicaba-Rio Claro, dentro do maior distrito industrial onde está hoje as empresas, né, automotivas. Então, a Automotiva e as demais satélites, que é a Hyundai, é importante, essa obra importantíssima para o desenvolvimento da cidade de Piracicaba. Terminou agora a duplicação de 6 quilômetros da rodovia Hermínio Petrin, ali atrás do postão de Santa Terezinha até a empresa Mantoni, a rodovia charqueada inteira duplicada, recuperada dali até charqueada, com aquele viaduto, aquele dispositivo de segurança, aquela rotatória que dá acesso aos bairros de Santana e Santa Olímpia. Meus queridos amigos e irmãos tiroleses, eu nasci ali no bairro do Recreio, né, bem ao lado. E semana passada começou o entorno de charqueada. No final da rodovia Piracicaba Charqueada, nós temos, você chegando em Charqueada no portal, à direita, ali está sendo feito um entorno de 3,5 quilômetros, que sai na 191, lá na saída de Peúna. O que significa? Uma luta do ex-prefeito Elinho, do Romeu Verde, nossa, do Dinho Morelli, a comunidade de Charqueada, município que eu nasci, é tirar o trânsito pesado de veículos dentro de Charqueada e jogar fora da cidade. Isso vai dar tranquilidade para o cidadão, não vai estragar tanto o asfalto. Então, uma obra de 30 anos, Alessandra, que começou agora, semana passada. E a obra que falta, já licitada, já tem a empresa ganhadora, vai apenas aguardando o autorizo do governador, espero que ele dê esse ano aqui, que é a duplicação de Ártemis até São Pedro e depois o entorno de São Pedro. Então, são obras estratégicas para a nossa região. São obras que nós precisamos, é duplicação de rodovias, é segurança para quem transita. E isso está pautado no meu mandato. Como deputado, eu tenho lutado muito também por duplicações de rodovias. Isso também faz parte aí, como parte de projeto da proposta de aglomerado urbano, transformar Piracicaba em um aglomerado urbano que envolve 22 municípios? No meu primeiro mandato foi criada a região metropolitana de Campinas. Eu fui muito claro, sou muito claro nas minhas decisões. Eu fui, na época, inclusive, criticado por parte da imprensa de Piracicaba, porque eu bati pesado para que Piracicaba cortasse o cordão umbilical com Campinas. Respeito Campinas, uma grande cidade. O prefeito de Campinas hoje é meu amigo, foi deputado comigo, que é o Jonas Donizete, mas era inadmissível. Você não tinha uma FATEC em Piracicaba, não tinha uma ETEC, não tinha poupa-tempo, não tinha Polícia Federal. Você tirar um simples passaporte, você tinha que ir a Campinas. Comando da Polícia Militar e Polícia Civil era Campinas. Era DEINTER 2 e CPI 2. Conseguimos criar no final de 2006, no final do segundo mandato do Geraldo Alckmin, o CPI 9 e DEINTER 9. O helicóptero que sobrevoa a cidade, que é da Polícia Militar, foi uma conquista nossa para Piracicaba e para a região. Além de combater o narcotráfico, o bandidismo, está salvando vidas. Sim. Ajudando pessoas acidentadas, tá aí que fica baseado em Piracicaba. Em janeiro foi inaugurada a base aérea do nosso Águia, que fica lá no aeroporto Governador Pedro Morgante. Tudo isso nós dependíamos de Campinas. E Piracicaba realmente deu um salto de qualidade. Quando eu disse que nós não queríamos que Piracicaba fosse quintal de Campinas, que era a questão da região metropolitana, nós apresentamos em 2004 um projeto de lei que cria o aglomerado. E felizmente ele ficou tramitando, uma discussão muito grande na Emplaza, e a gente agradece sempre os técnicos em Plaza, o Zé Luiz Pedroneto, todo o pessoal que trabalhou para valer lá, e nos ajudaram e muito, mas muito, na elaboração. E em 2010, quando o Alckmin foi reeleito, ele me chamou dizendo, olha, a partir de março do ano que vem, quando vocês forem reembolsados, nós vamos tocar o projeto. Nós vamos criar a região metropolitana de São Paulo, a do Vale e o aglomerado urbano de Piracicaba, Jundiaí e Sorocaba. Jundiaí e Piracicaba já criados, Piracicaba se torna a mãe de 22 cidades. E uma notícia agora,
deve ampliar o número de cidades. Laranjal Paulista, estamos pleiteando para que venha também fazer parte do nosso aglomerado. E isso faz com que a região se torne aí muito bem vista pelas outras cidades do país e até do exterior, tanto que a gente vê muita gente vindo para cá, né? O que significa isso? Por exemplo, hoje, se você ligar de Piracicaba para Charqueada, para Águas de São Pedro, Capivari, para Araras, que faz parte do nosso aglomerado, você paga interurbano. Nós já mandamos, quando eu falo nós, o deputado fez o projeto, nós aprovamos a Assembleia, mas agora são os prefeitos. O presidente do aglomerado é o prefeito de Piracicaba, nada mais justo, é o primeiro presidente, que é o Gabriel, no ano que vem vai ter eleição, aí virá um novo presidente. Já falou com a Anatel para que não tenha pagamento mais de interurbano. Outra coisa, você precisa discutir o nosso lixo. É inadmissível todo o lixo ir para Paulínia e o custo do transporte desse lixo. As 22 cidades vão ter que ter um lixão delas. Sim. Isso vai facilitar, é economia para o povo. É o dinheiro do povo que está sendo economizado. A questão do transporte coletivo. Quer dizer, tudo isso é discutido agora através de 22 cidades. Hoje, a menor cidade que é Águas de São Pedro tem o mesmo peso da maior cidade que é Piracicaba. Rio Claro, Limeira, todas estão niveladas para buscar, para reivindicar. Já disse aos prefeitos, eu participei de todas as reuniões do aglomerado, meu mandato está à disposição para continuar ajudando na questão do aglomerado urbano de Piracicaba. Bacana. Roberto, você também tem um envolvimento aí com o setor da saúde, muitos benefícios que foram trazidos aqui para a cidade, depois que também foram transformados em leis que hoje beneficiam milhares de pessoas. Sobre isso que eu gostaria de conversar com você após o intervalo. Pode ser? Vamos lá. Então já após o intervalo. Nós voltamos já. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Agora, e antes do intervalo, eu colocava para você, Roberto, essa questão do seu envolvimento também com o setor da saúde. Você fez vários trabalhos aí, conseguiu conquistar várias leis que beneficiam várias pessoas, entre elas medicamento para os portadores de síndrome de Down, né? Eu tenho pautado, né, meu trabalho em função da saúde e vou explicar por quê. Eu me recordo do meu primeiro mandato, eu estava numa manhã no meu gabinete, entrou um soldado do Corpo de Bombeiros, o nome dele Máximo, todo mundo conhece aqui na cidade, dizendo que precisava falar comigo, que a filha tinha que ele precisava de 20 mil reais para comprar remédio. Eu falei, mas 20 mil reais, né? Ele falou, o Estado não fornece, minha filha tem uma doença que se chama fibrose cística.
O que é isso? Né? Eu sou um jornalista, não sou médico, né? Ele falou, é mucoviscidose. Eu falei, nossa, mas que palavra é essa? Aí ele começou a conversar, resumidamente, é uma doença rara, é uma doença que não tem cura, quem tem essa doença vai morrer, pode não em função da doença, mas a doença vai abreviar a vida. O Estado de São Paulo não fornecia medicamentos, o custo mensal é de 15 a 20 mil reais. Então eu falo sempre, Alessandro, esse foi o projeto de lei da minha vida. Na época, nós tínhamos 9 casos cadastrados em Piracicaba, inclusive numa família só, 2 irmãs, uma delas já faleceu infelizmente, e 700 e poucos casos no Estado de São Paulo. Corremos, fizemos o projeto de lei, já era o governador Alckmin, o Covas já tinha morrido, fui até o governador e falei, deputado, eu sou médico, eu fui vereador em Pindamonhangaba, fui prefeito, fui deputado estadual 2 mandatos federal, vice-governador e sou governador, eu não tinha conhecimento. E os estados Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e mais um outro estado que não me recordo, forneciam medicamento de graça. Nós temos uma associação nacional, que é o Sérgio Pereira quem comanda, ele é de Curitiba, tem um filho portador da doença. Temos uma entidade estadual, que é o Marco Antônio que cuida, que tem um filho, doente da fibrose. E temos em Campinas também a Célia Linhares, também tem um filho, eu procurei os 3. Elaboramos o projeto de lei, o governador foi muito sensível, aprovou a lei. A partir daí eu me aprofundei no assunto, conseguimos depois incluir também o teste do pezinho quando o bebê nasce, porque se você detectar, Alessandra, no nascimento, você vai dar uma condição de vida melhor para o doente, porque demorava 2, 3 anos para descobrir, os médicos tinham dificuldade. O que é essa doença? É uma insuficiência pulmonar, o suor é mais salgado que o tradicional e não tem cura. E muitos casos vão para transplante, que eu vou contar aqui também. Virou lei. Eu realmente fiquei muito satisfeito. Então você vê a vinda da FATEC, da IPEC, da Hyundai, duplicação de rodovias, você vê um helicóptero da polícia, enfim, você vê coisas, como vamos tentar ser redundante, visíveis, né? Você está vendo, é palpar, olha, está lá o helicóptero, duplicou a rodovia, a vicinal foi feita, mas só quem tem a doença sabe o que significa. Então esse foi o grande projeto da minha vida. Se eu tivesse que parar hoje na política, eu já estaria extremamente realizado, porque a gente conseguiu, através de um pai aflito com uma criança de 1 ano, porque me procurou, porque eu não ia descobrir nunca esse problema, e outros ganhos que nós tivemos. Eu me recordo que a Sandra e o Mauri Walter, que são os pais da Jéssica, 2 irmãs eu falei, a Manuela e a Jéssica, a Manuela logo depois ela faleceu com 20 e poucos anos, e a Jéssica precisava fazer um transplante de pulmão. E estava na fila do transplante. Aí eles combinaram e falaram, Roberto, ela vai ser na beneficência, mas a hora que chegar o pulmão compatível, nós temos 2 horas e meia para chegar em São Paulo. Nós não podemos ficar lá no hospital esperando, pode ser hoje, pode ser o mês que vem, pode ser daqui a 1 ano. Tá. Aí nós deixamos organizado o esquema com a polícia rodoviária, com o helicóptero da polícia. Um final de tarde, uma sexta-feira, chovia, trânsito parado em São Paulo, eles me ligaram, saíram com a Jéssica daqui, a polícia deu toda a cobertura, até Jundiaí, no aeroporto de Jundiaí, o helicóptero pegou a Jéssica, transplantou, hoje ela é formada em Direito, é minha amiga, cada vez que eu vejo a Jéssica, a gente se abraça, conversa. Então, foi o grande projeto de lei. Pouca gente sabe disso, a verdade é essa. Por mais que você divulgue, é só quem tem um doente. E quem, por mais abastado financeiramente que seja, tem condições de gastar de 15 a 20 mil reais por mês de medicamento. Numa doença que não vai ter cura. Então foi o grande projeto. Tem mais casos em Piracicaba. Agora está aparecendo mais casos em função do exame do pezinho. Fora isso, nós não tínhamos, logo no início do meu mandato, Piracicaba não tinha litrotripsia, que é aquele quebra-pedra pelo SUS. O primeiro credenciamento foi o Hospital da Cana, hoje já tem vários. Nós não tínhamos UTI neonatal. Hoje nós temos, os hospitais têm, com recursos nós associamos o Estado. UTI pediátrica, crianças de 2 a 13 anos ficavam com adultos em UTI. Temos UTI pediátrica com 7 leitos, sendo 5 leitos do SUS. Recentemente, uma UTI coronariana, lá na Santa Casa, se você entrar, não para quem faz a cirurgia, mas quem infartou, fez o stent, você teve um problema, você fica nessa UTI, longe daqueles que estão com o peito aberto. Então, é uma UTI que vai dar menos problemas de infecção, muito bem equipada, recursos que nós trouxemos do Estado de São Paulo. Estou dando alguns exemplos, mas essas coisas não aparecem, né? Então a gente faz muita emenda para os hospitais, tanto de Piracicaba, Santa Casa, Hospital da Cana, que são os 2 que atendem pelo SUS, como para a região. E mesmo assim a saúde precisa de mais. É terrível. Saúde e segurança
por mais que você faça, você sempre tem que fazer muito mais. Pois é. E fica aí, então. Também tem essa questão do imposto, o benefício que você colocou sobre o imposto, redução de impostos para produtos diabéticos também. Esse projeto está tramitando, né, na Assembleia Legislativa. Hoje, e muita gente é diabético, uma doença também muito perigosa, né? Se você não se cuidar, ela mata, ela aleja. Hoje é muito caro o produto dietético, a verdade é essa. Então nós apresentamos um projeto. Esse projeto é polêmico, que alguns acham que é inconstitucional, mas eu estou querendo ajudar, apenas isso. Eu espero que seja aprovado na Assembleia, que é a questão da isenção de impostos para produtos para portadores do diabetes. É absurdo, você vai hoje comprar um medicamento de diabetes, o preço é altíssimo, aí tem a indústria por detrás, que a gente sabe que fatura pesada com isso. Uma outra preocupação, eu gosto muito de deixar na área de saúde. As entidades assistenciais, a grande maioria de Piracicaba, recentemente, 150 mil, fazendo aí a reforma do telhado do centro de reabilitação, as entidades assistenciais, todo ano eu faço emendas para que elas tenham condições de sobrevida. A gente sabe da luta dessa gente, uma boa parte voluntários para atender as nossas entidades de Piracicaba, e aqui as entidades, felizmente, são sérias. Bacana. Roberto, você, através dos seus programas também de comunicação, tem um relacionamento mais próximo aí, acredito que até mais até do que muitos deputados estaduais estabelecem com seus eleitores. Como você lida com isso e como que isso influencia nas suas propostas, enfim? Como eu disse no início, Alessandra, eu não saí da política para o rádio, né? Eu sou do rádio, eu continuo no rádio e estou na política. Então eu falo o seguinte, o radialista, o jornalista, eu sou. O deputado, eu estou. Quando a população que nos assiste entender que eu devo continuar, eu vou continuar. Chega uma hora que você entendeu, chega, não queremos mais. Então a verdade é essa, eu não compro um horário numa emissora de rádio, de TV, ou um espaço de jornal, porque eu sou um deputado. Eu sou profissional, eu sou registrado, eu recebo meu salário para trabalhar há 36 anos. Eu sou um cidadão, um profissional comum, que agreguei a política e não parei com a rádio. Eu falo que o microfone é meu oxigênio. Às vezes eu preciso ir muito cedo para São Paulo e eu não faço programa do rádio. Eu fico, aquele dia não é dia para mim. Eu gosto do rádio, esse contato com a população, a pessoa me liga lá, olha, estou com um problema aqui, tem um buraco na rua, está faltando água, sumiu meu cachorrinho, é verdade, perdi meu documento. Aí você entra ao vivo com o repórter que está na polícia, você fala do problema do trânsito, você comenta as absurdas falcatruas da classe política, e quem está falando é um político, e a grande maioria dos políticos não vale nada, eu falo e assumo isso. Tá? Por isso a gente luta desesperadamente para manter o lado bom, o lado sério, o lado ético da política, mas o rádio para mim é o grande veículo de comunicação, é ele que me mantém, seja nas transmissões dos Jogos do 15 de Piracicaba, no meu dia a dia com o rádio, é ele que me mantém a proximidade e ele é que me dá a credibilidade. Porque quando você fala, as palavras não parecem, falou na rádio, foi... Não. Hoje as pessoas estão ligadas. E hoje as nossas redes sociais estão todas antenadas. Tem que tomar muito cuidado com as suas ações políticas, o que você fala, o que você faz, aonde você vai. E aqui em Piracicaba eu sou muito presente. Eu visito as famílias, para você ter uma ideia. No sábado, né, eu fui de manhã no meu gabinete, que eu aproveito sábado de manhã para adiantar, fiz uma reunião com a equipe. Meio-dia eu estava lá num restaurante lá em Tupi, participando com a dona Ângela, que é presidente do centro da terceira idade de São Dimas, de uma confraternização do grupo São Dimas da terceira idade. Logo depois fui lá para o Educando do Esporte, que é uma entidade seríssima, festa da família. Então eu gosto de participar, eu não fico indo aos eventos em véspera de eleição, não. Eu faço isso, claro, isso requer também um sacrifício da família. A Nilva, minha esposa, já acostumou, né? Ela é irmã de política, irmã Bonassi, que a irmã dela foi vereador, e casou com um que não era político, se tornou político. E minha filha já mora em Campinas, está com 25 anos, então hoje eu só não fico na minha casa, eu sou de rua, meu celular é o mesmo número, eu só troco o aparelho, eu atendo, tenho meu gabinete aqui na Rua Alferes 720, quarto andar, tenho minha equipe trabalhando, não consigo ficar todos os dias no gabinete, mas sempre de segunda e sexta eu passo pelo gabinete, atendo as pessoas, vejo os problemas, eu gosto do que eu faço, a verdade é essa, eu gosto do que eu faço. Eu não faço porque não é obrigação, não, eu faço porque eu gosto. A hora que eu realmente enjoar, eu vou chegar, vou ter a mesma dignidade que eu tenho para pedir o voto, chegar e falar assim, eu estou parando, não quero mais. Não vai dar mais. A sua presença no esporte também é muito marcante aqui na cidade, né, Roberto? Eu comecei no rádio esportivo, né, fazendo reportagem de campo. Acho que eu fui o único repórter de campo que fui expulso de campo. Como em 89, assim? era jogo 15 do ano.
o árbitro lá, Euclides Zamperetti Fiore, eu estava atrás do gol, o goleiro do Ituano caiu com a bola na linha de fundo e escanteio. Ele deu tiro de meta, eu falei que ele era ladrão, né? Aí ele me expulsou. Aí o estádio em coro gritava, fica, e eu fiquei. Aí na descida por vestiário, na época você ia fazer vestiário, hoje não mais, né? Hoje é toda zona mista. Então você entrava, era ridículo, né? Você ficava vendo o jogador tomar banho, esperar tomar banho, estou cheio de repórter, o Verso está aqui, ele puxou muito fio para nós lá. Então era ridículo lá, né? Eu pergunto para o Edivaldo Pires como é que era. Então a gente, aí descendo, o vestiário do 15, tem uma parede que divide, um lado é o vestiário do árbitro e do 15. Aí na descida do vestiário a coisa pegou. Nossa. Aí foi... Pouca gente viu, mas pegou, ele veio para cima, aí fiquei sabendo que ele era PM, ele andava armado, falei, agora já foi. Agora já aconteceu, agora já né? aconteceu. Mas eu tenho muita história do rádio. O rádio é muito gostoso, eu gosto muito do rádio, sabe? Tem histórias assim fantásticas. Eu estou pensando até, sei lá, eu já fiz um livro, né, sobre questão política, mas eu estou pensando em fazer um livro da minha vida, contar a história do rádio. Eu tenho muita história para contar. Muita história engraçada. Ficaria o dia todo contando aqui. Acontecendo, né? E o 15 de Piracicaba, por onde você anda aí, tem que explicar quem é o 15? Não tem que explicar, ao contrário, né? Ao contrário. O 15, eu entendo que talvez seja um dos times mais populares do país. Você falou em Piracicaba, na memória vem o 15, e pergunta, invariavelmente pergunta, e o 15? 15, como é que está Piracicaba, o Rio, o Exalc, mas a primeira pergunta é o 15. E nós vamos fazer agora, dia 25 de outubro, quero convidá-los, uma sexta-feira à noite, uma sessão solene na Assembleia Legislativa, em homenagem aos 100 anos do 15 de Piracicaba. Vai ser lá no plenário JK, lá na capital, vamos levar a torcida para lá, o presidente Celcinho, a diretoria, a seleção do ano, vai ser lançado o livro do centenário do 15. Então eu entendo que o maior parlamento desse país eu tenho prestado homenagens a pessoas, a entidades. Fiz os 100 anos da Matriz da Vila, os 80 da CIP, 50 anos do sacerdócio do Monsenhor Jorge, 100 anos do Jornal do Piracicaba, tem que fazer os 100 anos do 15. Então nós vamos fazer no dia 25 de outubro, é uma grande sessão solene às 20 horas, lá na Assembleia Legislativa. Bacana. Roberto, para a gente encerrar esse bate-papo, você falou que se você encerrasse sua carreira política, por ter feito esse projeto, conseguido aprovar o projeto da fibrose cística, já estaria de bom tamanho, né? Mas o que você almeja aí até, pelo menos até o final deste mandato, né? Primeiro, eu não quero encerrar a carreira, né? Quero continuar trabalhando muito, acho que eu tenho muito gás ainda, tenho muita disposição de lutar por Piracicaba e por toda a nossa região. Mas tem muita coisa que precisa ser feita. Quando você fala, olha, nós estamos no comando da Polícia Militar, o cara fala, mas continuam matando, continuam roubando. É verdade, porque a cidade também vai crescendo. Ao mesmo tempo que Piracicaba hoje é a bola da vez em desenvolvimento, crescem as coisas boas, aparecem as coisas ruins. Então a cidade se torna avisada, aumenta a violência, a gente sabe disso. Temos um problema sério, que é a questão salarial dos funcionários do Estado, seja da segurança pública, seja da educação. O governador está protocolando agora um reajuste lá para as duas polícias. A gente sabe da falta de interesse até de se tornar funcionário público. Então toda essa luta, ela está engajada num objetivo só, né? É que o Estado realmente ele produza. E para o Estado produzir, tem que ter gente séria, tem que ter um governador sério, e ele tem que ter uma Assembleia Legislativa realmente que trabalhe. O que não dá mais é você ficar enganando a população. Você fica aí 3 anos e meio sumido, aí aparece na véspera da eleição com mensagens mirabolantes. Você veja que é absurdo. O nosso Código Penal, isso é Congresso Nacional, não é Assembleia Legislativa, é de 1940. Nós estamos em 2013. Tem 73 anos. O bandido vai preso, ele sabe exatamente quanto tempo ele vai ficar preso. E ninguém mexe em Brasília no Código Penal. Você vê criança sendo morta, casas invadidas, violência em cima de violência. Então não adianta também a polícia prender se a justiça não vai segurar preso. E quem muda isso? Os deputados federais e os senadores. Mas o deputado estadual? Nós temos que pressionar. E a gente tem feito esse papel. Outra situação que se discute muito, questão da maioridade penal. O cara mata e fala, não, foi o D menor que matou. É o D menor. E o D menor vai ficar na Casa Dia. Acho que é a Casa Dia que chama, né? A antiga FEBEM. Fundação Casa. Fundação Casa. Vai sair de lá pior do que entrou. Pior do que entrou. E ele sabe que com 18 anos ele vai embora, vai para a rua. Então, nós temos muita coisa a fazer. É difícil? É muito difícil, mas eu continuo acreditando que a gente tem que ter muito gás, sabe? Tem que ter, acima de tudo, a transparência nos atos, não ficar enganando. Essa que é a grande realidade. E falar as coisas, porque às vezes se confunde muito, né? Mas deputado não fez isso.
cada um tem o seu limite. Eu, como deputado estadual, o vereador de Piracicaba, ele tem um limite. Ele vai fazer lei no município e vai fiscalizar o prefeito. O estadual é Estado. E o Congresso Nacional, as grandes leis do país, aposentadoria, segurança pública, não é deputado estadual, porque não existe uma lei, nós somos 27 estados, não existe uma lei diferenciada para cada estado, como não tem para os 5.500 municípios. É uma lei geral, que é a lei da aposentadoria, que é a lei de segurança, que é a questão do Código Penal. então é bom que o telespectador saiba disso. Uma outra coisa, não sei se eu tenho tempo ou não. Acho que a gente tem, sim. Tem. Uma outra coisa que eu queria lembrar aqui, a gente está falando muito da questão de voto fechado, voto aberto. Você vê aquele, como é que chama o deputado lá que está preso? Absurdo, o cara está preso e continua deputado. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu não vou dizer que é a única, mas eu acho que não se vota absolutamente nada fechado. Desde 1999, a Assembleia de São Paulo, que cassou na época o deputado Hanna Garibe, ele era vereador de São Paulo, se envolveu na máfia dos fiscais, esse processo era da Câmara, foi para a Assembleia, ele foi cassado. Toda a votação na Assembleia é aberta. Você sabe, nesse meu tempo, deputado, todas as minhas votações. Não é aquele voto secreto, que eu voto para não caçar, e venho aqui e falo bonitinho que eu votei para caçar. Lá tudo é aberto. Agora, a Câmara aprovou, o Senado está fazendo o docinho, né? Para votar, tem que votar lá no Senado e depois voltar para a Câmara. Uma outra coisa que ninguém sabe, ou pouca gente sabe. 27 estados, 26 estados e Brasília. O político com 4 mandatos, ele se aposenta com salário de deputado. Com 2 mandatos, 50%. E com 3 mandatos, 75%. O único, essa é com convicção, o único estado que acabou com essa bandalheira é o estado de São Paulo. Se eu me aposentar hoje, eu me aposento por tempo de serviço. Eu sou um cidadão comum. Eu recolho o INSS lá na Rádio Onda Livre. Eu vou me aposentar com 60 anos de idade, já tenho 36,5 de carteira assinada, tá? E se eu me aposentar hoje, eu vou me aposentar com R$2.000, nem com os 4.000 que é o teto, porque eu tenho 54 de idade. Então é bom que vocês saibam, que eu já ouvi gente na cidade, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estou falando, entrando na casa do telespectador, olhando do olho do telespectador, é a única do Brasil que acabou com a aposentadoria de vereadores e de deputados. Se não acreditarem no que o Roberto Moraes está fazendo, entrem lá no site da Assembleia e vocês verão. Os demais 26 estados aposentam, como o Congresso Nacional também aposenta com 16 anos de mandato, o que é uma vergonha. Agora, uma segunda pergunta para encerrar agora. Roberto, o que você acha da participação da população frente a esses manifestos? Não poderia deixar de perguntar isso para você, que está transitando entre Piracicaba e também a cidade de São Paulo. Eu acho que a população demorou para acordar, né? Que os desmandos na política são grandes. A verdade é essa. O que eu sou contra é ir lá depedrar a Câmara, Prefeitura, casa do prefeito, as agências bancárias, as lojas do comércio. Isso não. Isso é vandalismo, coisa de bandido. Agora, protestar contra ações políticas, nota 1000. Nota 1000. A população está aí para isso, porque não é ela que vota. Não é ela que escolhe. Agora, eu gostaria que a população ficasse atenta na hora de votar, né? Não adianta falar depois a política é corrupta, mas foi eleito. Aí chegou ano que vem, todo mundo esquece todos os desmandos, e o cara estava na cadeia, saiu candidato e foi eleito. Então não tem. Você só se elege se tiver voto. Não tiver voto, você não se elege. Então por isso que eu falo, analise a questão ética, a transparência do seu candidato, em quem você vai votar. Manifestação, eu sou inteiramente favorável. O que eu não aceito realmente é a violência. Eu sou anti-violência. Eu sou do diálogo. Eu sou do parlamento. Eu sou homem de imprensa. Sou homem do rádio. A gente tem que conversar. Independente de você votar ou deixar de votar, no cidadão está conversando. Mas a base do diálogo. Porque essa coisa de violência, realmente, violência gera violência. Certamente. Isso realmente é muito triste. Como é essa questão dos ônibus, né? O que a população tem a ver? Foi um fato que aconteceu, tem que apurar quem matou, deixou de matar. Agora, queimar ônibus, quem é que está pagando por isso? É a própria população que usa o ônibus, que ficou uma semana sem ônibus, depedrou, queimou um patrimônio de R$200 mil e prejudicou o povo. Aquele recorda às 4 horas da manhã para fazer a marmitinha, levar a marmitinha para trabalhar. Não tinha ônibus, andando a pé na cidade. Então esse tipo de violência, realmente, esse eu repudio. Mas na sua opinião, toda essa manifestação, essa mobilização pública
vai mudar a forma de fazer política no Brasil? Olha, lá em Brasília algumas coisas andaram, né? Não se votava há muito tempo nada, então alguns projetos caminharam. Claro que falta muita coisa ainda. Mas pelo menos, ainda a Assembleia de São Paulo, você veja, nós não tivemos, com exceção agora tem acho que uns 7, 8 atempados em frente à Assembleia, mas no Rio de Janeiro invadiram a Assembleia. Outros estados, a Assembleia Legislativa de São Paulo passou absolutamente limpa nisso, não teve nada. Os manifestantes passavam, porque a Assembleia fica ali no Ibirapuera, passavam para ir para o Palácio do Governo. Então, eles desciam da Paulista, passavam pela Assembleia e iam até o bairro do Morumbi, lá em São Paulo. Mas não teve nada na Assembleia Legislativa. A gente tem feito esforço de votar todas as matérias para evitar esse tipo de confronto, né? Isso realmente não leva a nada. Bom, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Acabou. E gostaria de desejar uma excelente tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Eu quero agradecer a todo o pessoal que teve opinião, estou à disposição, tá? Sempre de segunda e sexta é viável a gente participar. Os outros dias da semana já é mais complicado, porque o horário que eu estou na estrada, hoje já estou na Assembleia. Mas estamos aí diariamente aqui em Piracicaba, meu gabinete lá na Rua Alferes 720, quarto andar, à disposição, telefone, posso dar o telefone lá? Pode, claro. 3437-3100, 3437-3100, e a gente está realmente à disposição do povo de Piracicaba, de toda a região, e vamos continuar o nosso trabalho em defesa dessa grande região, no maior parlamento desse país, que é a Assembleia. E obrigado a você, Alessandra, pelo carinho, né? Pela maneira como conduziu o programa, e essa equipe maravilhosa aí, o Samuel, o Ilvestre, todo o pessoal aqui da TV. Obrigado. Obrigada, boa tarde. E o programa Opinião Agora fica por aqui. Para você, uma excelente tarde. A gente se vê ao vivo amanhã. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.